bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Medicina, Lifestyle e Ciência. E hoje eu vou falar sobre um tema um pouquinho indigesto, é sobre os tóxicos que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. E que tóxicos que são esses? Na verdade, eu vou falar sobre 4 tóxicos que é possível a gente tentar reduzir. Vou te falar aqui também que é praticamente impossível hoje em dia a gente retirar algumas coisas, como os microplásticos, que é um deles. Mas a gente tem que tentar diminuir todos eles. Quais são eles? O álcool, o cigarro, os ultraprocessados e os microplásticos. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada um. Fique até o final, eu sei que esse assunto ele é um pouquinho chato, mas é importante porque eu vou falar aqui alguns dados para você ter uma ideia do mal que ele faz e também uma forma de você tentar reduzir ele no seu dia a dia, né? Então vamos lá, o álcool. Por que que o álcool ele é tão maléfico? Porque ele está associado a várias doenças e ele já tem estudos que a gente fala, estudos de comprovação classe 1 que tem evidência certa de que ele faz mal. Por exemplo, no risco de câncer, alguns cânceres como mama, fígado, alguns cânceres ligados ao nosso sistema digestivo. Além disso, o álcool está relacionado a problemas cognitivos, problemas mentais, a obesidade, a uma inflamação crônica como um todo no nosso organismo. E hoje a gente já tem estudos mostrando que nenhuma dose de álcool ela é segura ou benéfica para o nosso corpo. Só que o álcool é uma droga socialmente aceitável porque isso foi culturalmente desenvolvido há centenas de anos ou milênios, né? Então, o que a gente deve fazer? Tentar diminuir ao mínimo o consumo de álcool e deixar para ocasiões mais especiais. Aquela taça de vinho todo dia, esse já tem estudo mostrando que isso, infelizmente, não é verdadeiro, porque o benefício que teria na taça de vinho, que seria o resveratrol, a quantidade de álcool ela é mais maléfica do benefício mínimo, porque a quantidade é muito pouca. Então, o que a gente tem que ter em mente? Vamos reduzir o consumo de álcool, né? Intercala, a dica que eu sempre dou para os meus amigos, pacientes, quando você está bebendo, está numa festa principalmente, intercala um copo de água, um copo de bebida, um copo de água. Isso já vai trazer o seu consumo pelo menos para metade, né? Então vamos tentar focar nisso. Por quê? Porque realmente traz vários malefícios. Outra questão é o cigarro. O cigarro ele está associado a mais de 15 tipos de câncer e além disso há problemas também pulmonares, inclusive a pessoa que fuma passivamente, ou seja, aquele que está do lado de quem fuma, tem em torno de 20% a mais risco de problemas pulmonares. Além disso, uma inflamação crônica no nosso organismo, questões de imunidade. Então, o cigarro é a mesma coisa, não tem nenhuma dose que seja aceitável. Então, o cigarro a gente também tem que tentar. É um dos vícios mais difíceis de ficar livre, realmente, mas tem que se tentar. A boa notícia é que se você já tentou alguma vez parar de fumar, não desanime. A média é que é a partir da 7ª vez que você está tentando parar de fumar que você consegue. Então, é possível. Vamos lá, vamos tentar. Existem várias estratégias. Um dia eu vou falar também só sobre isso. Mas, por enquanto, fica a dica aí de tentar reduzir ao máximo. A cada cigarro a mais que você fuma, você aumenta esse risco. Então, se você diminuir a quantidade, você já está diminuindo esse risco. Tá? Outra questão são os ultraprocessados, está na moda, né, falar sobre isso. O que é isso? São os alimentos industrializados que, por exemplo, tem grande quantidade de aditivos, tem grande quantidade de açúcar adicionado ali no produto, tem grande quantidade de sal, grande quantidade de gordura saturada. Isso tudo traz consequências ruins para o nosso metabolismo, para o nosso corpo, trazendo a famosa inflamação crônica, né, que leva a resistência à insulina, leva a obesidade, leva a problemas cardíacos. Então, são várias questões que já estão comprovadas que esse tipo de alimento é maléfico para o nosso corpo. É possível tirar 100%? É difícil hoje em dia, né? Principalmente, às vezes, a gente não come sempre em casa, né? Mas o que a gente tem que pensar? É tentar, ao máximo, comer comidas mais naturais e evitar as industrializadas. Então, o que você conseguir de trocar esse natural pelo industrializado já está sendo benéfico,
também, mais uma vez, vou trazer um dia um vídeo só pra gente abordar esse tema, porque ele é bem complexo, mas ele é muito importante. E é possível, eu falo porque na minha própria vida, cada vez mais eu tô comendo comidas mais naturais e até dentro dos industrializados, eu tenho que escolher os com menos aditivos. Vou dar uma dica, um adendo aqui, não ganho nada com isso, que é o aplicativo Desrotulando. A gente tem esse aplicativo e ele tem um código de barra que ele você pega no supermercado mesmo, ou depois que você já comprou, já está em casa, e vê qual é a nota. Ele dá uma nota para esse alimento industrializado. Então, quanto melhor a nota, mais perto de 100, menos aditivo, mais saudável é esse alimento. E quanto mais perto do zero, menos saudável é, porque e lá ele fala por que ele deu essa nota, onde que tá verde, onde que tá vermelho, porque ou tem muito aditivo, ou tem muito açúcar, ou tem muita gordura. Então, fica a dica aí, baixa esse aplicativo e no supermercado vai fazendo isso. Eu mudei, por exemplo, a barrinha de proteína que eu como, que hoje eu pego uma que a nota é 100 ou perto de 100, a granola que eu como. Então tudo isso eu fui mudando baseado, né, com essas questões e aprendi também a ler muito rótulo, porque isso ajuda, que aí você vai tentando pegar o que tem menos aditivos, o que tem menos, tudo aquilo que tem um rótulo cheio de ingrediente ali, já suspeita, porque aquilo ali pode ser um alimento ultraprocessado, tá? E em último lugar, que eu vim falar, é uma coisa mais recente, já se está falando bastante, são os microplásticos. Na verdade, ainda as evidências, a gente está caminhando nos estudos, né? O que acontece? Primeiro era uma hipótese que poderia causar mal os microplásticos que vêm tanto nos plásticos que a gente pega de bebidas que vem nas garrafinhas plásticas, ou então quando a gente aquece alguma coisa plástica no micro-ondas, ou então qualquer conteúdo, né, mais quente, frio ou quente, mas o quente ele aumenta essa liberação dessas micropartículas ou nanopartículas. Então, já se constatou a presença dessas partículas em alguns locais do nosso corpo, por exemplo, no fígado, por exemplo, no coração, por exemplo, no cérebro, nas nossas artérias, na carótida, ou em algumas placas de colesterol que a gente tem nas artérias. Então, isso já foi constatado. Agora, o que está sendo estudado é o quanto isso realmente tem a relação causa-efeito. Então, a gente tem que ficar atento. Não é só porque constatou, ok, tá ali, mas que isso que te matou aquela pessoa ou causou um câncer. Não, calma. Os estudos precisam ainda ser conclusivos. Alguns já estão começando a sair falando dos malefícios, e alguns até relacionando essas questões, principalmente esses que têm a ver com esses microplásticos, tanto no cérebro quanto nas artérias. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar diminuir. E mais uma vez eu falei, hoje a gente tem um mundo muito industrializado e às vezes na correria. Então, vamos trocar as garrafinhas de água por garrafinhas com base, né, de alumínio. Vamos encher, né? Eu uso o tempo inteiro, né? A gente pega água filtrada, eu gosto muito de bebidas mais geladas, coloco gelo, pego essas que mantém e tomo, evitando, né, diminuir o consumo dessas em garrafinhas de plástico. Outra questão essas, né, vasilhas, né, vou dar um nome tipo Tupperware, né, hoje em dia de plástico. Então, eu já troquei aqui em casa e é uma dica a gente trocar pelas de vidro, porque às vezes a gente leva no forno, no forno as de plástico não podia ir, a de vidro já tem essa vantagem. E a gente leva no micro-ondas, levar sem a tampa, que geralmente a tampa é de plástico, então não levar plástico no micro-ondas, porque ali você está liberando um tanto de partícula. Outra coisa, tem vários locais, né? Então, assim, a gente tem que tentar, um dia também vou trazer aqui e vou buscar coisas mais recentes, porque é ainda um assunto novo, um assunto que ainda é um pouco polêmico, ele já tem começando a ter evidências, mas a gente já pode ficar atento e tentar diminuir isso aí na nossa vida. Então, são essas pequenas medidas que a gente pode ir fazendo. Tentar trocar, se você usa muito para cozinhar coisas com plástico, tentar com madeira ou de inox, inoxidável, ou aquelas vasilhas, né, aquelas que não vão descolando. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem que tentar fazendo para diminuir essa questão dos microplásticos. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso de uma forma mais científica, porque realmente a gente tem que tomar esse cuidado. Senão vira um alarde,
uma questão assim que o pessoal gosta, né, de causar notícias sensacionalistas e que assusta todo mundo e aí sai todo mundo achando que não pode nada, né? Então vamos ter cuidado com as informações em relação a todos esses tópicos que eu falei. Mas a notícia que eu quero passar aqui é: todos esses têm evidências que comprovam que fazem mal para a nossa saúde. Umas mais, por exemplo, álcool, cigarro, mais do que comprovado. Algumas questões em relação aos ultraprocessados também já estão tendo comprovação. E os microplásticos, né, em fase ainda inicial de estudo, mas já trazendo algumas coisas mostrando que realmente faz mal, porque eles já estão sendo detectados dentro do nosso corpo. Então, é isso. Ficar atento, não vamos fazer nenhum terrorismo, por favor, né? E tentar ver dentro da sua rotina que hora que você pode tirar ou diminuir o álcool, tentar tirar o cigarro, quando que você pode diminuir o industrializado e dar preferência para as comidas mais naturais, e também a substituição do plástico aí dentro da sua rotina, dentro da sua casa, tá? Então, se você achou que isso aqui é importante, eu sei que é um vídeo um pouco indigesto, porque a gente não gosta de notícia ruim, mas ele é importante para a nossa saúde. E é possível, sim, a gente tirar essas coisas. Eu falo pela experiência própria, né? Não tirar, diminuir, essa é a palavra. Então, compartilhe com mais pessoas, principalmente aqueles que você acha que nunca ouviu falar ou não tem dado tanta atenção a essa questão dos ultraprocessados ou a questão do álcool, né, em grande quantidade, o cigarro e os microplásticos. Então, compartilhe, dê seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu. E mais para frente a gente vai detalhando isso aqui, mas hoje eu quero que você fique atento na sua rotina, no seu dia a dia, em algum momento que você pode diminuir algum desses tóxicos na sua vida para você ter mais saúde, menos doenças na sua velhice.